Você já vem ali em cima do Daniel o tempo, né? Sim. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina do nosso distrito, do Parque Araribá. E é muito legal que você está aí assistindo. Você já viu que estamos num esquema diferente aqui. E eu tenho testado, cada semana eu faço de um jeito diferente. Semana que vem eu já sei que vai ser diferente ainda, porque na quinta-feira, que é o dia que a gente consegue gravar aqui, eu vou estar na estrada. Então eu vou ter que gravar lá no Campori, onde vai estar acontecendo com o Clube dos Bravadores. Guilherme Bells, que vai estar lá representando o nosso distrito. Então, cada dia de um jeito diferente, cada semana numa realidade. E hoje, para ser diferente, eu tenho dois amigos aqui que já participaram, que são ótimos professores de lição de escola sabatina, porque eu já assisti os dois passando lição de escola sabatina, já foram bênção para minha vida, e é por isso que eu tenho aqui o prazer de apresentar a vocês o irmão Solon, cadê ele? O irmão Solon, que está aqui junto com a gente, do Parque Arariba, ele está sempre ali, toda semana nos ajudando, é um dos nossos anciãos. Tudo bem, Solon? Que bom que você está aqui. Tudo bem, pastor? Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Benção, boa noite, ótimo. E do outro lado, deixa eu ver se eu acerto aqui, o Daniel também é um dos líderes, não de papel, mas ele é líder também, que a gente sabe que ele é, ali na igreja do Jardim Gaia. Benção que você está aqui junto com a gente, nos ajudando. Amém, pastor. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí, aos participantes, ao senhor, ao Solon. E um privilégio, um prazer, mais uma vez, estar participando aí do estudo da lição. Glória a Deus, essa é a ideia, participar do estudo da lição, é para isso que a gente está convidando você. Você aí não pode ficar de fora e você precisa estar junto com a gente. Se você ainda não tem sua lição da Escola Sabatina, por favor, corre atrás dela, busca a sua lição, porque é muito importante você estudar junto com a gente. Esse conteúdo da lição da Escola Sabatina, ele é muito importante. Repito para você, e eu uso isso aqui porque eu tô falando porque eu uso de verdade. A minha lição da Escola Sabatina, ela sempre tá assim, ó, marcadinha, ó. E para não dizerem que é caô, que é mentira, ó, cadê o segundo dia? Respondido, marcadinho, terceiro dia, cadê? Ó, marcadinho, quarto dia. Vamos lá, ó, todos eles, tá vendo? Eu estudo realmente a lição da Escola Sabatina e acho o máximo isso daqui, porque onde eu tô, às vezes no Uber, às vezes dirigindo não dá para ler mais, às vezes no Uber, ou então sentado antes ou depois de uma reunião, às vezes uma reunião, a gente não conta para ninguém não, a gente consegue dar uma lidinha ali, se atualizar da lição da Escola Sabatina, porque é muito importante a gente saber sobre Deus, sobre a palavra dele, tá bom? Se você já buscou sua lição, eu quero então te convidar para você participar junto com a gente desta oração. Nós combinamos aqui entre a gente, antes de começar a gravação, para que o irmão Daniel faça essa oração pedindo a intercessão do Senhor, de Deus Espírito Santo, para que nós aqui possamos ter realmente o conteúdo divino para ser falado aqui. Irmão Daniel, dirige para a gente uma oração, para que nós possamos estar ligados ao Senhor, e isso é muito importante. Amém. Oremos. Pai eterno e soberano, é um privilégio mais uma vez estarmos aqui na recapitulação da lição. Obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor tem para conosco, principalmente o derramamento do Espírito Santo, que Ele conduza agora tudo que falarmos, tudo que vamos fazer, que todo estudo possa ser benéfico para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para nos conduzir no caminho. O Senhor continue nos abençoando, protegendo e guardando. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus e muito obrigado, Daniel. Vamos lá, para todo mundo aparecer aqui na tela, todo mundo grande, porque eu não quero ninguém ser interrompido aí, ou na verdade se interromper para trazer a palavra de Deus, combinados? Todo mundo? E pode me parar, tá? Se estiver falando demais, levanta a mãozinha, opa, tem que falar. E a gente vai então falando sobre Jesus. Última explicação da nossa lição. Se você por acaso não conseguir assistir toda a lição aqui, é porque a gente se empolgou. E a gente sempre grava demais, a gente sempre fala muito, porque é muito gostoso falar sobre a Bíblia, é muito gostoso falar sobre os conteúdos que o Senhor colocou aqui pra gente aprender, e é por isso que a gente se empolga, aí a gente passa do tempo. Então, se você não assistiu toda ela em algum lugar por aí, corre atrás do meu canal, Pastor Lúcio Bergamo, ou então vai atrás da Igreja do Parque Arariba e você vai encontrar ali o link do vídeo para você também poder ter esse conteúdo e assistir ele completinho, tá bom? Também tem nos grupos de WhatsApp, dá para você assistir em todos os lugares, mas é muito importante que você assista para estar de acordo com a lição da Escola Sabatina. Bora! Verso para memorizar tá ali em João, no capítulo 12, no verso 32, e aí diz assim, ó: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus, ele, em alguns momentos, ele solta, né, alguns testemunhos, algumas informações que são muito importantes para a gente saber quem é ele, né? E esse é um ponto muito importante, saber quem é Jesus. Ao a gente saber quem é Jesus, a gente consegue compreender um pouquinho por que ele veio, por que ele foi para o céu, por que ele morreu, cada coisa que aconteceu, isso tudo é muito importante.
Além disso, outras pessoas também testemunharam sobre Jesus, e é sobre isso que a nossa lição da Escola Sabatina fala. Além dele dizendo assim, olha, eu sou Jesus, eu sou Deus, na verdade, eu sou o Messias, outras pessoas. E é muito legal, né? Porque a Bíblia, lá desde o livro de Isaías, já determina que um homem que batizaria muitas pessoas viria para aplanar o caminho de Deus quando ele viesse para a Terra para nos salvar. E aí, quando a gente está falando sobre esse homem que vem para aplanar o caminho, para melhorar as estradas por onde Jesus passaria, por onde o Cristo, o Messias passaria, a gente está falando exatamente sobre aquele que batizava, João o Batista. E é interessante, né, essa determinação, porque a gente está estudando o livro de João, o evangelista, aquele que esteve ao lado de Jesus, o discípulo amado, mas também teve um outro João muito importante na história de Jesus, esse foi João o Batista. Irmão Solon, vamos lá, começa contigo. Quando a gente vai para João Batista, ou o que ele falou ali, a gente já encontra no primeiro encontro deles como adulto, parece que é isso, né? João Batista já apontando, dizendo que Jesus era alguma coisa. E nisso ele estava dizendo que Jesus não era só uma pessoa, um tal de Jesus, um tal de José, um tal de, sei lá, Joaquim. Não era um nome comum, mas ele era alguém especial. Era um tal de Cordeiro de Deus, não era assim? Conta para mim isso daí, Solon, como é que a gente consegue entender esse ponto? João Batista, no início do seu ministério, ele deu testemunho de Jesus, mostrando que Jesus é o Cristo, e Jesus é o Cordeiro de Deus. Certa vez ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imbuído pelo Espírito Santo, ele disse essas palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista que testemunhou de Jesus, mostrando que ele realmente era o Salvador, que ele realmente é o Messias tão esperado, que veio salvar o pecador, que veio nos livrar do pecado. Esse testemunho foi enfático de João Batista. Isso nos mostra que nós também, como chamados por Deus, devemos testemunhar do nome de Cristo onde quer que passarmos, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, seja onde viajarmos, o testemunho é fundamental para mostrarmos que Cristo é o Salvador do mundo. João Batista nos dá também aqui uma lição de humildade. Ele disse assim que ele não era o Cristo, ele estava preparando o caminho para que o Cristo viesse, o Messias. As pessoas estavam fixando o pensamento nele como Messias. E ele disse assim, que o Messias, que Jesus, o que viria, ele não era digno nem de desatar a correia da sandália de Jesus. E outra ocasião ele diz assim, mais importa que ele cresça e que eu diminua. Mostrando aqui também a humildade de João Batista, reconhecendo que o trabalho de Cristo é sempre superior. Quando ele disse que mais importa que ele cresça e que eu diminua, ele não queria dizer aqui que ele estava diminuindo o trabalho dele. Ele estava dizendo que ele deveria diminuir o egoísmo, deveria diminuir, deveria esvaziar do eu, e Cristo que deveria entrar em seus corações, seu coração. E é assim que nós devemos agir também. Jesus nos dá exemplo de sermos humildes, de sempre colocar Jesus em primeiro lugar, exaltar sempre o nome de Jesus. Ele está em primeiro lugar em nossa vida. Sempre Jesus em nossa vida. Exaltar a sua obra de sacerdote no céu, a sua obra de sacrifício na cruz do Calvário. Jesus tem que ser sempre tudo. Em tudo que fizermos, Cristo Jesus é que tem que aparecer e não nós. Muito bom. É muito legal, né, essa ideia, quando Jesus é colocado ali, ou ele tem a oportunidade, melhor, João Batista tem a oportunidade de bater no peito e falar assim, não, vem comigo, vem com o pai aqui que eu levo, eu sou o Messias. Ele entende qual é o papel dele. Nós muitas vezes não entendemos. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Porque nós, como cristãos, às vezes achamos que somos o Cristo. Aí vamos combinar que de vez em quando tem cristão por aí batendo no peito e dizendo assim, sabe com quem está falando? E com quem que eu estou falando? Essa é a pergunta. Você sabe quem sou eu? Quem é você? Se você não for o Cristo, você é igual eu.
Eu acho que esse é o ponto. João Batista sabia que ele não era o Cristo, sabia que ele não era o enviado, ele tinha um outro motivo para estar aqui, porque as profecias eram muito claras em dizer quem era João Batista e o porquê ele deveria estar aqui. E aí é muito legal, né, quando ele enfatiza dizendo que Cristo precisava crescer. Vou usar uma expressão aqui, talvez não seja exatamente essa, mas só para ajudar a gente, sabe? Sabe quando alguém usa um trampolim para pular mais alto? Então, a vida de João Batista deveria ser esse trampolim ao empurrar Jesus para cima, porque Jesus era o Messias, ele tinha que ser visto e não João Batista. Se João Batista fosse esquecido na história, estava tudo bem, porque o mais importante era que Jesus aparecesse. Entende? Exato. Então, no plano da salvação completo, esse talvez seja, talvez não, esse é o nosso único objetivo aqui na Terra. Eu gosto de falar muito, tá? A Mas eu palavra de Deus, fala só. a palavra de Deus diz assim, ó, todo joelho se dobrará e confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Então, diante disso, é só reconhecer mesmo que Jesus é acima de tudo. É isso aí. Pronto. Fala, Daniel, você ia falar? Senão eu já passo o Então, próximo para pastor, você. isso é interessante que João Batista também quebra um pouco da visão que o dito povo de Deus tinha da época, que Jesus viria como revolucionário, que viria para dominar ali o local, viria derrubar o Império Romano, e com certeza João Batista sabia que Jesus era o leão da tribo de Judá. Mas ele não chama Cristo ou Jesus de leão, impondo ali todo um poder, né, a soberania. Ele fala, esse é o Cordeiro de Deus. Ele veio para pagar um preço. Ele veio como um sacrifício. E isso já começou ali a criar um certo abalo ali na questão das pessoas. Porque elas não estavam esperando um cordeiro. Elas estavam esperando um leão. Queria revolucionar, queria dominar, queria tomar tudo aquilo. A gente vai ver no decorrer da lição aí, que Jesus vai mostrando que ele era sim o Cristo, mas não da forma com que as pessoas esperavam que ele viesse ou que ele fosse. Eu acho muito legal, o Daniel puxou muito bem aqui, essa que já é a lição de segunda-feira, que a gente estava falando antes sobre a lição de domingo, agora a lição de segunda-feira. Porque a gente às vezes tem uma compreensão do Messias, de quem deveria vir para nos salvar, assim como os judeus tinham, que era alguém muito poderoso, alguém que viesse com muita força. Tanto que, se você olhar, quem é aquele que os judeus, os hebreus na época, escolhem para ser o rei deles? O único rei escolhido pelos próprios hebreus chama-se Saul. Por que Saul foi escolhido? Não é porque ele tinha o contato com Deus, mas porque ele era bonito e grande. Todo grande, todo majestoso, forte e tal. Eu tava fora dessa. Baixinho de pancinha não ia passar. Mas a gente tem nosso valor. A gente que tem esse perfil, a gente tem valor, tá? Fiquem tranquilos. Fiquem bem. Mas, assim, o objetivo deles nunca foi encontrar isso. E deixa eu colocar aqui uma coisa que eu acho engraçado. Como pouca gente viu isso, eu posso contar sem contar quem foi. Em uma das comissões de nomeação, eu comecei a colocar ali os predicados, né? As coisas que os anciãos das igrejas deveriam ter. Aí eu falei, ele tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. Porque existe uma lista muito importante para a gente seguir, para escolher quem são os anciãos das nossas igrejas, né? E ao falar essas coisas, eu terminei falando assim, e o ponto principal, o mais importante, é que você tem que olhar para a igreja e reconhecer aquela pessoa como alguém espiritual. Aí alguém levanta a mão lá, pastor, tá muito difícil essa lista, como é que a gente vai achar alguém aqui assim? Sabe quando dá risada? Mas às vezes faz muito sentido, porque tem muita gente dentro das igrejas, isso foi só um comentário, tá? Não, depois a gente escolheu, os anciãos foram nomeados, tudo certo, mas assim, às vezes a gente não entende que o nosso objetivo aqui é sermos pessoas espirituais e entender que pela espiritualidade Deus quer se mostrar pra gente. Veja, a visão de quem era Jesus para João Batista, de quem era o Messias para João Batista, ele não tinha a ver simplesmente com o que o povo falava, mas sim com as conversas que ele tinha tido com Deus. Porque com certeza foi Deus quem mostrou para ele, a partir das profecias, que Jesus, ou o Messias, não viria para ser um rei dominante, bonito, sei lá, grande, fortão.
mas sim alguém que viria para servir, alguém que viria para sofrer, alguém que viria para ser humilhado. Por isso ele é colocado como o Cordeiro. Como é que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exato. É isso, né? Isso Exato. lá em João Exato. 1, 30 e pouquinho. E aí deixa eu ler a última coisa e eu passo para o Solon se ele quiser comentar, ou para você, Daniel, se você quiser comentar. Aqui na lição tem também a citação de Ellen White, um Desejado das Nações, na página 99. A profetisa inspirada, essa daqui é quem fala da parte de Deus, e eu acho o máximo essa citação aqui. Porque ela diz assim, ó: quando no batismo de Jesus, João o apontou como o Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, veja que provavelmente João o Batista, apesar de conhecer isso, ele não estava ali aguardando que viesse alguém, mas na hora que Jesus aparece na frente dele, o Espírito Santo manda essa frase na cabeça de João o Batista: e o cordeiro foi levado ao matadouro. Por que ele foi dirigido a essas palavras? Porque essa era a compreensão que eles deveriam ter sobre quem era o Messias, sobre quem era Jesus, qual era o papel dele aqui, e não alguém que viesse para salvar de outra forma, com poder, com muito dinheiro e tal, e por aí vai. E a lição aponta também, pastor, que ele havia sido avisado, aquele a qual o Espírito Santo repousasse como pomba, ali certificaria a pessoa do Cristo. Quem seria o verdadeiro Cristo? Quem seria o Messias? Ao ver isso após o batismo, aí sim ele tem a certeza ali de quem Jesus era. É isso aí. Aí ele bate o martelo, né? Exato. Jesus é o Messias. Fala, Solon. Ia falar também? Sim. Que mostra também a importância, que enfatiza aqui o papel do Espírito Santo na vida do mensageiro do Senhor, né? Que o Espírito Santo ali revelou para João Batista quem era Jesus. E a Bíblia diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então não adianta você querer fazer as coisas por você mesmo, forçar, não. É o Espírito Santo é que vai te conduzir. Se você vai pregar um sermão, se você vai levar o evangelho para alguém, é o Espírito Santo que vai te conduzir. E nós precisamos muito desse poder. Precisamos muito, muito mesmo orar para que Deus nos dê esse poder do Espírito Santo para discernir as verdades e transmitir aos que não conhecem. É O isso papel do aí. Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. É isso aí. Agora eu vou puxar mais uma aqui, ó. A lição continua e a gente vai lá para a lição de terça-feira. E agora vem um texto difícil para a gente entender hoje. E eu vou tentar colocar no contexto para você de como o pessoal ouviu naquela época. Jesus, em João no capítulo 6, os versos 51 a 71, ele vira para as pessoas que estão em volta dele, e João 6 é mais ou menos ali o contexto. É um contexto de um dos sermões, vai. Ele estava conversando com seus discípulos, e ali ele joga duas questões. A primeira delas era: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, vai receber a vida eterna. Isso era uma coisa muito dura para qualquer tipo de judeu, porque comer uma carne imunda era o carimbo de que você não iria para o céu. Agora, imagina, o que é a carne humana? O que é o sangue humano? Um judeu, um hebreu, segue o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é claro em dizer: existem carnes limpas e carnes imundas. Ou seja, eles já não comeriam uma carne de um animal sacrificado, morto de forma corretamente. Imagina só a carne de um homem, de um ser humano. Ou seja, quando Jesus falou isso, ele estava... sabe aquela expressão de colocar o dedo na ferida? Agora você imagina alguém colocando o dedo numa ferida aberta de verdade. Então, era isso que ele estava fazendo. E o Solon não faz essa cara, não. Eu sei que você é enfermeiro. Imagina alguém aí fazendo isso, de colocar o dedo lá, mas de cutucar para que a pessoa perceba que ele está falando uma coisa muito importante. Ao Jesus dizer assim: comam a minha carne, bebam o meu sangue, ele não está falando sobre comer carne ou beber sangue. Só que o que acontece? As pessoas começam a sair de perto dele. A multidão que estava próximo de Jesus se escandaliza com aquilo. E quantas vezes, né, a gente fica segurando as verdades? Já viu gente assim? Que segura a verdade, não vai no estudo bíblico, por exemplo, está estudando a Bíblia com alguém, e aí ao chegar no estudo bíblico do batismo, a pessoa não fala, porque ela tem medo de falar a verdade, porque as pessoas podem se escandalizar.
Não, a gente tem que falar a verdade porque ela é verdade, pronto. E é o Espírito que vai cuidar da pessoa, se ela se escandaliza ou não. Agora, Jesus fala a verdade, e aí um povo vai embora. Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: e vocês vão embora também? Jesus era provocador, tá? Eu gosto muito de gente provocadora. Porque ele fala assim: e aí, vocês também vão? Se quiserem, pode ir. Eu não tô precisando de discípulo, não. Eu tô aqui, na verdade, aguentando vocês. É quase como isso. E aí, Pedro. É Pedro? É isso mesmo. Pedro faz uma confissão. Ele diz assim: para onde a gente vai? Se a gente largar você, Jesus, para quem que a gente vai seguir? É só o Senhor que tem A as vida palavras. eterna. É só o Senhor que tem as palavras da vida A eterna. vida. É só aqui que a gente encontrou. Então, para onde a gente vai? E me ajuda aí, me ajuda a entender um pouquinho isso, Daniel, Solon. É interessante, pastor, que um pouco antes aí a gente vê o João Batista te diminuindo e direcionando os seus discípulos para Jesus. E agora é interessante essa pergunta de Pedro, né? Mas, Senhor, o Senhor que tem a palavra da vida, o Senhor que tem a vida eterna, para onde que nós vamos? Vamos para quem? Já que o Senhor está com essa dureza, quer que a gente saia, para onde nós vamos? Então ele estava ali certificando que não havia outro caminho. Não havia outro. Era o próprio Cristo, era o próprio Jesus. Ele tinha encontrado a Certo. Cristo, né? Fala, Solon. Deus diz, pastor, a palavra de Deus diz assim que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E diz assim também, errais em não entender as escrituras. O que Jesus estava falando ali? Se vocês não comerem da minha carne, não beber do meu sangue, não terás vida eterna. Jesus estava falando no sentido espiritual, mas as pessoas ali não estavam entendendo. Não tinha a visão espiritual do que Jesus estava ali falando. E alguns dias anteriores, Jesus tinha multiplicado os pães e as pessoas tinham comido bastante, e eles tinham aquela visão: bom, nós vamos fazer de Jesus um rei, porque é isso que a gente precisa. Os soldados precisam na guerra de quê? De comida. Ele vai transformar, vai encher o nosso celeiro de comida. Ele tem poder para curar, então ele vai ser o nosso rei. Então as pessoas estavam ali no sentido de material. E hoje, no nosso dia a dia também, o materialismo é que predomina. As pessoas acreditam muito e creem muito e querem muito o materialismo, o apego às coisas do mundo e não às coisas do céu. E quando Pedro também diz assim para Jesus: Senhor, para onde iremos? Tens a vida eterna. Isso também nos chama atenção para não deixarmos a Jesus de hipótese alguma. Né? Se nós deixarmos a Jesus, nós iremos. Esse mundo não nos oferece nada mais de bom. Nada, nada, nada. Somente Jesus é que nos oferece vida eterna, vida de qualidade, vida no céu com Ele. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 ao 39, lá Paulo diz assim, que as coisas desse mundo não podem nos abalar. Né? Nada desse mundo pode nos abalar e nos fazer deixar de Cristo. Não vale a pena deixar Cristo, não. Fica aqui o apelo para cada um daqueles que creem em Jesus ou que estão desanimados por alguma coisa: não deixa Jesus por nada. Jesus é a fonte da vida. Ele é a nossa salvação. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos salvar. Não deixa Jesus por nada. É isso aí. Me chama muita atenção que às vezes a gente não entende. A gente não entende, claro, completamente o que Jesus quer falar pra gente, né? Mas muitas coisas elas se parecem estranhas para o ser humano. E é natural que se pareçam estranhas para o ser humano, porque o foco de Cristo, o foco de Deus, ao se revelar a nós, não é se parecer normal, porque nós precisamos do chacoalhão. Sabe, tem duas crianças aqui, e eventualmente elas estão lá bagunçando, fazendo qualquer coisa, desrespeitando a gente. É natural, as crianças elas vão fazer isso porque elas querem testar para ver até onde elas vão. Então, em algum momento, a gente precisa pegá-las pelo ombro e chacoalhar e dizer assim: espera, olha aqui, a verdade está aqui. Você está fazendo errado. E ao pegar pelo ombro, eu não estou querendo maltratar, eu estou querendo dizer: olha o que está fazendo, respeita quem está perto. Jesus muitas vezes fazia isso, ao chacoalhar eles com verdades muito duras, palavras muito duras que eram realmente de provocação, para que eles então entendessem que era Deus tentando agir a partir de Jesus. E aí tem mais uma coisa aqui, né?
a lição para mim deixa muito claro aqui na quarta-feira de que aceitar ou rejeitar não é estar fora do caminho de Deus. Porque, entende aqui, ó, Deus quando cria o ser humano, ele cria a gente com duas opções. Ou estar com ele ou estar longe dele. Alguém aí saiu de fábrica sem essas opções? Porque essa aqui veio de fábrica para todo mundo. Isso significa que todo mundo pode dizer sim ou não. E quando essas pessoas dizem não para Jesus, elas se afastam de Jesus, elas estão simplesmente respeitando um privilégio que Deus colocou na nossa vida, de poder dizer sim ou não para ele, de poder aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, isso tudo ainda provém de Deus, é ele quem permitiu isso. Então, quando Jesus fala pra gente essa verdade, vocês não têm que vir atrás de mim por causa de coisas físicas, materiais. Vocês tinham mesmo que estar tão juntinho de mim que parecia que vocês estavam comendo meu corpo, bebendo meu sangue, porque eu estaria dentro das células de vocês, eu ia fazer parte da nutrição de vocês. Não só de vez em quando para ganhar um dinheiro, não só de vez em quando para ganhar um pão. Então, entende que Jesus, ao falar isso, ele estava chacoalhando eles, ensinando, gente, não é por aí o caminho da salvação. A salvação vem ao estar junto comigo, ao aprender de mim, ao estar ao lado e vivendo o que Jesus viveria no seu lugar. Exato. Olha que... E o chacoalhão, pastor, inclusive na multiplicação dos pães e dos peixes, ele dá principalmente aos que estavam mais próximos. Porque ele fala para Felipe, né, no capítulo 6, verso 5, sim. como que a gente vai dar de comer para esse povo? É interessante que o verso 6 ainda é claro, ele fala assim, e ele fez essa pergunta para testá-lo. E eu imagino, para provocar, exatamente. Eu imagino ali que os discípulos, os apóstolos, perante o Messias, perante Deus, e como o Saulo colocou muito bem, eles estavam preocupados nas coisas terrenas. O que vamos comer? O que vamos beber? Em Jesus ali, né, como algumas pessoas gostam de falar que ele é brincalhão e tudo mais, ele percebeu aquilo no coração de Felipe. E falou, Felipe, esse povo está ouvindo aí o sermão o dia todo, devem estar com fome. Como que a gente vai fazer? Jesus perguntou aí no verso 5. Como que nós vamos dar de comer e beber para esse povo? Só que aí no verso 6 já fala que fez para testar, porque ele já sabia o que ia fazer. Ou seja, Felipe, você não está entendendo nada, cara. Presta atenção em mim. Eu vou alimentar vocês, eu sou o pão da vida. E vai lá e multiplica, né, os pães e peixes. Então, colocou muito bem aí o chacoalhão que o senhor colocou e a nossa atenção para as coisas deste mundo, para as coisas dessa esfera, para as coisas da terra, coisas materiais, como o Solon colocou também. Será que nós estamos também nos perdendo nisso? Legal, né? Eu ainda vou puxar mais um aqui, ó. Eu puxei minha Bíblia que estava aqui do ladinho, e aí, assim que Daniel falou ali, João 6, no verso 5, ele tá certo, mas me chama mais atenção ainda quando eu vou lá para os capítulos, para os versículos finais, né? Que na verdade já é puxando o que a próxima lição, a lição de quinta-feira fala, né? Quando eu vou ali para os versos 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come esse pão viverá eternamente. Jesus então disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Não é por acaso que ele foi expulso, né? Desculpa a brincadeira e a provocação, mas ele estava realmente balançando eles para que eles entendessem. E quando ele fala assim, eu sou o pão, eu vim do céu, assim como o maná era jogado para vocês, ou seja, eu sou uma bênção aqui, vocês deviam aproveitar. Agora, é interessante também, vou colocar ao contrário, porque Jesus fala isso nas entrelinhas, ele diz assim, né, eu sou como o maná que caía do céu e seus pais comeram, os antepassados comeram e morreram. Agora, já que eu sou como o maná, você lembra que tinha um povo que, principalmente no começo, pegava o dobro de maná e não cozinhava, deixava ele lá estragando? Ou seja, não aproveitava aquilo? O evangelismo é a mesma coisa. Vamos pensar em evangelismo? Evangelismo é assim, ó. Eu me encho de maná e eu aproveito do maná. Ou eu dou para alguém para que a pessoa coma, ou eu como. Certo? Agora, se eu peguei aquilo, guardei comigo, o que acontece? Estraga. É ou não é? Para nada serve.
Fala se não é isso exatamente o crente, o cristão, eu vou chamar de crente, não de cristão. O crente que tá na nossa igreja, que tá lá junto com a gente, adorando todo sábado, só que ele só bebe, só come, só come. O que que acontece com essa comida? Está. Estraga. Embolora, porque ele não está passando para frente. Nós, para termos uma vida espiritual, precisamos comer a Cristo, precisamos beber a Cristo e, ao mesmo tempo, distribuí-lo para onde for. Olha só que ensinamento nas entrelinhas, como Jesus está colocando aqui, porque era isso que tinha que acontecer com o maná que ele recebia, com o que ele dava, né, na época do povo de Israel. Sim. Alguma coisa caiu aqui. Pode falar, pode falar. Então, Jesus provocando ali, como a lição fala, né, mais testemunho de Jesus. Jesus provocando para que eles pudessem entender realmente quem ele era. É interessante que na lição também faz um vislumbre aí de quando ele nasceu, os magos e tal. O Messias, o Deus Todo-Poderoso, veio a esta terra, nasceu como criança e pouquíssimos o receberam. Na verdade, não receberam, né? Porque os anjos tiveram que aparecer para os pastores vir, depois os magos foram até Herodes lá para ser direcionado até ele, e ele agora ali, depois já de certa idade, provocando testemunho. Será que vocês não estão entendendo? Eu sou o Messias, eu estou aqui, parem de se preocupar, e provocando toda essa questão do testemunho. E na sequência, nessa lição que o senhor já abriu, agora o próprio Deus, o próprio Pai, dá testemunho do Filho. É isso aí. Na lição de quarta-feira, aí é a penúltima que a gente vai comentar aqui, fala sobre como Deus o Pai identificou a Jesus como o Messias. E é muito interessante como é que Deus o Pai se manifesta, né? Logo ali no comecinho, em Marcos, no capítulo 1, no verso 11, Lucas 3, 22, Mateus 3, 17... e o 17,5, o próprio Deus, quando Jesus sai da água, ele fala, é a própria voz do Senhor dizendo assim: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Exato, exatamente. É Exatamente. pesado. Interessante. Fala, Solon. João Batista, o pai e a multidão, todos eles tiveram evidências claras de que Jesus era o Messias. O pai revelou lá no Monte da Transfiguração também, quando Moisés e Elias esteve ali presente e os convidados de Jesus, o pai revelou ali para eles também que ele era o filho amado. E agora, trazendo para nós, quais são as evidências na nossa vida de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador? Uma das evidências que eu tenho é a transformação. Quem eu era no passado e quem eu sou hoje. Jesus me transformou. Essa é uma evidência clara de que Jesus é o Salvador. É o poder para a salvação para todo aquele que crê. Eu conheci um senhor, um irmão lá na igreja de Guarulhos, que ele tinha uma vida assim muito ruim. Traía a esposa, bebia demais, chegava tarde em casa e maltratava a esposa. E de repente aquele irmão, eu não me esqueço dele, irmão Reinaldo, um exemplo de cristão e evangelista, ganhador de almas. Como Jesus transforma as pessoas. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não mente mais. Essa é uma evidência clara de que Jesus existe, de que Jesus é o Salvador, e quando ele se manifesta na nossa vida é transformada. Assim como João Batista, testemunho do Pai, testemunho da multidão, todos eles tiveram evidências de que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Nós também temos evidências na nossa vida clara, quando somos transformados, que Jesus é o nosso Salvador. É isso aí. A gente precisa entender, né, como Deus é claro em mostrar quem é o Jesus, né, que é o nosso Salvador, que é aquele que está pronto para nos entregar tudo que nós precisamos. Existem outras citações, né, e aí o próprio Deus, Deus o Pai, ainda se manifesta, mas eu acho muito legal uma outra citação
que é ali no livro de João, se eu não me engano, não, é no capítulo 5, nos versos 36 a 38. Acho que, Daniel, você tem ele aí? Você consegue ler pra gente, por favor? Tem, Daniel, posso ler sim. João 5, 36 a 38. Lê aí pra gente. Exato. E na minha tradução diz assim: eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunha ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Me chama muita atenção algumas coisas nesse texto, vai. A primeira parte que me brilha aqui aos olhos é assim, ó, é Jesus sendo claro em dizer assim, o Pai me enviou. E eu sou maior do que João Batista. Ele entendia também o propósito dele aqui. Ele sabia que era o Messias. E ao entender quem era o Messias, ele entendia quem tinha dado a mensagem para ele. Não era igual um senhor que tem aqui no Brasil que fala o pai. Não é assim. Porque você vê as obras e não dá, não liga, sabe? Não é exatamente aquilo. Era Jesus falando, era outra história. Tanto que os seguidores de Jesus, aquelas pessoas que mesmo não conheciam a ele, que só ouviram um ou dois discursos dele, olhavam para ele e falavam assim, nossa, ele fala com autoridade, porque Jesus tinha outro caminho, ele era o próprio Deus encarnado aqui, e agora ele mostra pra gente, a partir desse texto, né, quando a gente abre ali a nossa Bíblia, que ele era realmente o enviado de Deus, o Pai. Agora, os versos 37 e 38 são mais duros, eu gosto mais dessa dureza aqui, ó. Que ele fala assim, aí ele pega pesado. Que ele fala assim, ó, mas não adianta vocês quererem conhecer isso. Ele, de novo, ele tá provocando. Não adianta vocês quererem conhecer isso, sabe por quê? Porque vocês não conhecem o Pai que me enviou. Difícil, né? Difícil, né? Porque aquele povo não estava querendo saber a vontade do Pai, eles queriam saber a vontade própria, o que eles tinham para falar, o que eles queriam ouvir. Esse é o peso que a gente às vezes tem que carregar, né? Muitas vezes, pastor, o nosso testemunho sai somente da boca para fora. Será que a nossa vida está sendo testemunho? Será que o nosso proceder está sendo testemunho? Será que realmente nós estamos sendo e não só dizendo que somos cristãos, ou que somos evangélicos, ou que somos de Deus? Um povo separado, um povo diferente? Então que fica essa interrogação, essa questão, esse questionamento, para nós reavaliarmos aí a nossa vida. Posso puxar o próximo dia, quinta-feira? Quinta-feira, para mim, me chama muito a atenção, porque agora é a multidão, são as pessoas, um grande público, né, ouvindo Jesus e apontando para ele, dizendo assim, olha, esse rapaz é diferente. E agora a gente encontra ali, né, em alguns momentos onde Jesus é identificado como o próprio Deus, como o Messias. Começa, na verdade, toda a história ali em João, no capítulo 7, nos versos 37 e 38, por exemplo, eu começo citando aqui, né, que Jesus estava conversando durante o mais importante dia da festa, se não me engano, dos tabernáculos aqui, e ali ele se levanta e diz para todo mundo, ele não falou para 2 ou 3, ele não falou para os 12, ele falou para todo mundo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais uma vez, ele estava chamando atenção para ele para dizer que ele tinha o poder. E que nesse poder ele podia transformar o coração de todos aqueles que chegassem perto dele. Eu acho que o irmão Solon deu uma dica já do que é isso, né? O maior testemunho do evangelho, esses rios de água viva, eles têm a ver com a nossa transformação. O maior evangelismo já feito por qualquer cristão é aquela pessoa que estava fora da igreja, vivia em bagunça, vivia no mundo, e hoje ele é uma pessoa diferente aqui. O problema às vezes é que a gente fica dentro da igreja por muito tempo e esquece que tem que ser diferente do lado de fora, e a gente começa a imitar os comportamentos do lado de fora, e a gente agora começa a ser, na verdade, pregador do evangelho do inimigo e não do evangelho de Jesus. Do nosso interior não estão fluindo rios de água muitas vezes. Água viva, não.
Tá fluindo água suja, tá fluindo água de esgoto, tá fluindo coisas que a gente pode até enganar na igreja, né? A gente pode até fingir que é alguma coisa na igreja, mas Deus e as pessoas que estão em volta percebem quem nós somos realmente. Talvez aqui seja o nosso chacoalhão dessa vez, né? Fala aí, Solon. É interessante que Deus ele se preocupa com as pequenas coisas, né? São as pequenas raposas que destrói as vinhas. E lá no meu serviço tem um médico que ele chega lá na enfermaria e conta piada, e conta aquelas piadas sujas, e dá gargalhada. Esses dias eu estava lá trabalhando e ele chegou contando as piadas e de repente eu estava sorrindo junto com ele. Falei, opa, eu sou um cristão, cadê o testemunho? É nas pequenas coisas é que nós devemos mostrar que somos verdadeiros cristãos. O testemunho fala mais alto do que qualquer pregação. Ainda bem que o Espírito Santo nos está sempre conosco, mostrando nossa mente, opa, o caminho é esse, andar por ele. Não é? E ali, no testemunho, a multidão, interessante que a multidão, muitas das pessoas ali que a gente jamais esperava que eles fossem crer, eles disseram, esse é o profeta, o verdadeiro profeta, esse é o Cristo. E os líderes que deveriam crer, que deveriam acreditar, que deveriam aceitar, não aceitaram. Os próprios soldados que eles mandaram ir lá, olha, vai lá, traz ele preso para nós. Os próprios soldados ficaram de boca aberta ao ver Jesus pregar, ao ser impressionado com as palavras de Jesus, reconheceram que Jesus era o Messias, voltaram com a resposta para eles. Olha, nós nunca vimos ninguém falar tão bem como ele. Aí os líderes dos representantes, olha, vocês também já se converteram a ele? Veja que nenhum dos profetas, dos fariseus, dos saduceus, dos líderes aqui aceitaram ele. Né? Então, quem deveria aceitar, não aceitou. E as pessoas mais simples aceitaram. Então, o evangelho é isso. O evangelho é para todo mundo. Agora, rejeita quem quiser, aceita quem quiser. O Espírito Santo está aí para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A mensagem tem que ser dada a todos. É isso aí. Daniel, deixa eu provocar você um pouquinho. Percebe que os fariseus, os saduceus, e é essa provocação que a lição também faz pra gente encerrar aqui, a maioria deles foi embora. E aí você já ouviu aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Sim. Mentira. A voz do povo quase nunca é a voz de Deus. Viram Barrabás depois. Exatamente. Mas aí, apesar, mesmo que a maioria dos saduceus e fariseus não estavam ao lado de Jesus, existia um pequeno grupo que estava junto com eles, junto com Jesus, apoiando, defendendo, mesmo que eles não são citados aqui em sua maioria, eu tenho pelo menos o nome de um deles, o nome dele é Nicodemos. Nicodemos procura Jesus durante a madrugada para conversar com ele, no momento onde ninguém podia falar. Só que quando Jesus morre e ressuscita, Nicodemos vira um grande pregador do evangelho. Ele não fica aparecendo, mas ele faz o papel dele no meio da política que existia ali em Jerusalém, para então trazer de alguma forma Jesus como o Messias novamente ali, né? Como é que a gente pode agir então, já que todo mundo está querendo sair, todo mundo acredita em Deus, mas não quer saber de Jesus de verdade? Como é que a gente faz para ser um cristão verdadeiro? Me conta, Daniel. Pastor, primeiramente, tendo humildade de reconhecer a falha pessoal, individual do nosso caráter. Porque na maioria das vezes, quando nós nos juntamos com a multidão, isso tudo é encoberto. A gente vai ali fantasiando, usando máscaras. E Nicodemos é uma prova viva disso. Por mais que algumas pessoas questionem, mas por que ele foi escondido? Por que ele foi à noite? Tinha todo um contexto ali também envolvido, o contexto cultural, o contexto de responsabilidade, tinha um certo receio, tinha um certo medo, tinha uma certa dúvida, mas ele teve a humildade de reconhecer, de ir até Jesus, provar, inclusive teve tanta humildade que ele mesmo não entendeu as palavras de Jesus. Como que pode uma pessoa nascer de novo, entrar no ventre da mãe? Questionando. E Jesus foi explicando para ele, ele viu a sinceridade, viu a autoridade, como os romanos também viu, e falou, não tem como, não tem como. Esse homem é diferente. Esse homem é diferente. E aceitar. Decisão. Nicodemos nos mostra que primeiro temos que ter humildade para reconhecer nossos erros e depois a gente decidir mudar a rota, mudar o caminho, fazer diferente.
se permitir ser convertido pelo Espírito Santo, como o Saulo colocou muito bem. É isso aí. Muito bom. Eu não falei, mas já eram as palavras finais, porque nosso tempo acabou, já estourou demais aqui, Daniel, mas foi muito bem, que Deus abençoe você aí. Irmão Solon, conta para mim quais são os últimos pontos que a gente podia tirar daqui, depois eu encerro e depois a gente ora. Pastor, Deus sempre usa alguém na hora da crise para que a sua obra prossiga. Deus usou Nicodemos naquele momento. Ele disse assim, olha, por acaso nossa lei julga alguém sem primeiro ouvir? Nicodemos já tinha tido um encontro com Jesus, já tinha se convertido. E a Bíblia diz assim, se nós calarmos, as pedras falarão. Então nós somos o porta-voz de Deus nessa terra para anunciar ao mundo a salvação de Cristo Jesus. O testemunho nosso é fundamental, como nós já dissemos aqui. Então fica aí a dica para nós. Vamos testemunhar, vamos levar o Evangelho de Deus avante, vamos compartilhar essa verdade tão boa, tão bacana que nós temos. É tão maravilhoso servir a Jesus, que é tão prazeroso. Se todas as pessoas soubessem disso e aceitassem isso, o céu está ao alcance de todo mundo. É verdade. Vamos, pelo poder do Espírito Santo, testemunhar mais e mais do Senhor Jesus. Muito bom. Eu pego do texto de sexta-feira, dos Atos das Nações, na página 309, 310, a seguinte citação de Ellen White, dizendo assim, ó: para quem iremos? Eles não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor, de misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos: tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora do seu coração os enchia de temor e de pesar. Para mim, isso fala ao meu coração: para onde iremos? Se você não estiver com Cristo, com quem você está? Essa talvez seja uma grande pergunta. Eu preciso encerrar aqui. Irmão Daniel, muito obrigado. Deus abençoe muito você. Solon, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Eu sei que vocês vão voltar, vocês estarão em outras lições aqui, porque sempre é bênção falar da Bíblia junto com vocês, e muito obrigado realmente por esse momento especial. Mas eu queria pedir aqui para o irmão... prazer é meu. Queria pedir para o irmão Solon terminar esse nosso estudo da lição orando, pedindo a Deus a bênção e a sabedoria que a gente precisa para estar do lado dele, para sermos seguidores verdadeiros de Jesus agora. Pode orar para a gente, amigo? Vamos sim. Soberano Deus, excelso Pai celestial, nosso Deus, queremos agradecer a Ti pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Precisamos tanto desse Espírito Santo, Senhor, desse poder, para entendermos qual é a Tua vontade nessa terra, para executá-la e para também anunciar essa verdade ao mundo. Obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo que passamos aqui na Tua palavra. Instrui-nos cada vez nos Teus caminhos. Não deixe-nos abandonar esse caminho maravilhoso. Mas Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus tem a vida eterna. Para onde iremos? Somente o Senhor tem a salvação. Nós queremos estar do Teu lado até a Tua volta. É em nome desse Jesus amado que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Eu não falo que a gente se empolga. A gente fica falando porque é muito bom falar de Jesus, é muito bom falar da Bíblia. É isso aí. Quanto tempo nós temos?